Amigo torcedor vascaíno, é seguir em frente, não tem muito o que fazer. Ainda dói, ainda é difícil, a ficha ainda não caiu. Parece que nada do que aconteceu ontem é real. Parece que eu ainda vou acordar desse pesadelo. É muito complicado, mas o que nos resta, amigo torcedor, é seguir em frente. E eu quero iniciar aqui esse vídeo para colocar um ponto final, de uma vez por todas, no que aconteceu ontem e iniciar já as informações, os conteúdos, olhar mais para 2026 com o texto do Lédio Carmona. Peço que você fique aqui, porque esse texto vai mudar um pouco a sua forma de ver tudo o que aconteceu ontem. Desde então, abre aspas. Não adianta vir com esses mantras que não se sustentam. Futebol é como a vida. Faz sorrir, chorar, lamentar, vibrar, e infelizmente até brigar e coisa pior. Dizer que futebol é cachaça, droga, vício, perda de tempo e outros clichês é mera conversa fiada, sofisma. Você não vai se livrar dele. Essa espécie de autocativeiro, representada pela paixão pelo seu clube, está incrustado no seu corpo e na sua alma. E você não se livrará dele com o simples não quero mais saber dessa M. É muito bom ganhar, é muito ruim perder. Faz parte dessa máquina de moer gente chamada futebol. E nós não estamos livres dela. Ninguém pagará o seu resgate. Jamais. E nem você quer. É orgânico. Dia 11 de janeiro começam os estaduais. Dia 28 de janeiro começa o Brasileirão. Eu, você e o universo do futebol estaremos de prontidão. Você pode até achar que não estará, mas esqueça. Você nunca vai largar. E ele jamais vai te libertar. Somos reféns da alegria e da dor. Feliz Natal, um lindo ano novo para todos e até 2026. É isso, amigo. A gente ontem, depois do jogo, falou: eu nunca mais quero saber do Vasco. Eu nunca mais quero saber dessa porcaria. Hoje de manhã, tu já acordou, lembrou da linda festa que aconteceu ontem e falou: cara, a gente tinha que ser campeão. Tínhamos que ser campeões. Que loucura que aconteceu. Deixa eu ver o que tá todo mundo dizendo dessa final. Amanhã, tu já vai acordar e vai falar: cara, pô, aconteceu, mas 2026 tá aí, pô. Tem Carioca, tem mais uma Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Brasileiro. Vambora, e é assim, cara. E é assim. Esse é o futebol. Vitórias e derrotas fazem um time. A nossa hora ainda vai chegar. Show? Amigo vascaíno, eu peço aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei nesse Fala Gigante. Sei que é um momento complicado, eu sei que ainda dói, mas a sua participação nesse vídeo é muito importante, então deixa aí o seu like, ajude aí o crescimento do nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Fechou? Conto muito mesmo com você. Vamos que vamos então, amigos, sem muita enrolação, fala logo, né, do nosso Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente com você, falando um pouquinho dessa Copa do Brasil. O Vasco, ele ontem, além, é claro, de ter perdido o título, o Vasco também perdeu uma grande oportunidade de ter colocado nos seus cofres muita grana. O Vasco da Gama, ele colocaria, amigo torcedor cruzmaltino, no seu cofre 101 milhões de reais caso conquistasse a final, o título, né, da Copa do Brasil com uma vitória na grande final. Sem o título, o Vasco também perdeu o dinheiro da premiação. O Vasco até foi com muita grana. O Vasco ficou com 57 milhões de reais em premiação. Um dinheiro importante, significativo, é claro, para o caixa do nosso cruzmaltino, mas poderia ter ficado com 44 milhões de reais a mais visando a próxima temporada. Com a derrota ontem, além de não ter conseguido, né, financeiramente um grande orçamento, o Vasco também não consegue a classificação para a Libertadores do ano que vem, e o Vasco da Gama também não consegue entrar
de forma direta nas fases mais avançadas da Copa do Brasil. O Vasco da Gama entrará na quinta fase da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, a partir do ano que vem, terá, né, uma mudança aí no regulamento. Teremos aí mais de algumas fases e o Vasco da Gama entrará na quinta rodada, inclusive acompanhado aí de Botafogo, Fluminense e Flamengo. Faço até uma leve correção, não muda nada os times que entrarão disputando a Libertadores. O Vasco entrará na mesma fase, né? Então, pelo visto, fazendo uma leve errata aqui, porque nesses últimos anos os times que disputavam a Libertadores entravam mais além na Copa do Brasil. Entretanto, a partir dessa temporada, todo mundo entra na mesma rodada, né? Os times que disputam a primeira divisão do Brasileirão. Então, os 4 grandes do Rio entrando aí na quinta fase da Copa do Brasil. Lembrando, quinta fase, a partir da quinta teremos logo em seguida as oitavas, as quartas, as semis e a grande final. E a gente espera que o Vasco da Gama novamente dispute a final da Copa do Brasil ano que vem. Esse título tão sonhado pelo torcedor cruzmaltino vai acontecer uma hora. Querendo ou não, esse título vai voltar a ser nosso, né? E o Vasco, diante do que aconteceu ontem dentro do Maracanã, já começa a reformulação para a temporada de 2026. Durante esta segunda-feira teremos muitas novidades envolvendo aí saídas, chegadas, negociações. Neste momento, inclusive, já tivemos aí uma grande novidade. Foi confirmado nessa tarde de segunda-feira o contrato rescindido de Jean Davi Menezes, tá? O atacante chileno chegou ao Vasco da Gama no meio do ano passado, uma das piores contratações da história do Vasco da Gama. Eu não falo pior com relação a rendimento técnico, eu falo pior com relação a custo-benefício. Não tenho dúvida que já passou pelo Vasco da Gama atletas piores do que Jean Davi Menezes. Entretanto, amigo torcedor cruzmaltino, com relação a custo-benefício, o Jean Davi Menezes foi uma das piores contratações da história do Vasco por aquilo que ele custou e por aquilo que ele deixou de entregar. Jean Davi Menezes foi um atleta que o Vasco comprou no meio do ano passado por 8,5 milhões de reais. O Jean Davi Menezes foi um jogador que ontem completou 50 jogos sem entrar em campo com o Vasco da Gama. O Jean Davi Menezes não tinha um salário baixo. Muito pelo contrário, o salário de Jean Davi Menezes superava a casa de 500 milhões de reais. O Vasco, além de ter pago ao Jean Davi Menezes 8,5 milhões, pago não ao Jean, né, mas ao clube, ao Toluca do México, 8,5 milhões, o Jean Davi Menezes ainda tinha luvas a receber que superavam a casa de 1,5 milhão de reais. Olha que loucura. As luvas do Jean Davi Menezes, somadas ao salário do atleta, somado ao valor que o Vasco pagou ao Toluca, foi uma negociação que superou a casa de 15 milhões de reais. Um atleta que custou 15 milhões de reais. Esse foi Jean Davi Menezes. Assim como foi Maxime Domingues. Então, assim como foi Lodi Augusto, assim como foi Benjamin Garré, 2 janelas de transferências horríveis que foram feitas no meio do ano passado e no início desse ano. Do senhor Marcelo Santana, e aí tem que ser criticado, do Felipe, do Pedrinho. Foi um dos pontos, né, de fato, amigo torcedor cruzmaltino, dessa gestão que mais foi criticado. E tem que ser criticado sim. Horrível, horripilante o que foi feito durante esse período, né, por parte da gestão Pedrinho, olhando janela de transferências, mas pelo menos é um jogador que está de saída. Contrato rescindido, a barca já foi iniciada e o primeiro nome dessa barca tem nome e sobrenome, Jean Davi. Que saia, que não volte nunca mais e que atletas como o Jean Davi Menezes não voltem a aparecer no Vasco da Gama. Espero que agora, né, com a chegada aí do Admar Lopes, a boa janela que foi feita pelo português no meio do ano, o Vasco passe a ter melhores chegadas a partir das próximas temporadas. Bom, e se o Vasco começa a se mexer com relação à rescisão, deixa claro aí a sua opinião nos comentários se você concorda com a saída de Jean Davi Menezes. O Vasco também começa a se mexer com relação a renovações. Alguns atletas desse atual elenco têm o seu contrato se encerrando agora no final desse ano. É o caso, né, amigo torcedor vascaíno, por exemplo, do Paulinho Paula. É o caso também, né, amigo torcedor, do próprio Maurício Lemos. E é o caso também do Puma Rodrigues. Entretanto, o torcedor cruzmaltino
diante, tá, do que está acontecendo nessa quarta-feira, o Vasco da Gama tende a, nessas próximas horas, assinar a renovação de contrato com o Pumita Rodrigues. Informação é que, neste momento, o Vasco da Gama encaminhou a renovação de contrato com o lateral direito. O lateral tem um acordo verbal já com o Vasco da Gama e devem assinar nos próximos dias um novo vínculo contratual. A proposta feita pelo Cruz Maltino ao lateral direito é de um contrato de 2 anos com o nosso Cruz Maltino. Esse desejo de renovação é das duas partes, Vasco e Puma. Vasco queria manter Puma no elenco pela versatilidade, por entender que o jogador é um atleta de muita qualidade, um atleta que o próprio técnico Fernando Diniz deseja manter no grupo, um jogador que está no Vasco desde o início de 2023 e já tem certa identificação com a torcida Cruz Maltina, é um lateral de seleção uruguaia. Então, diante disso, né, o Puma quer seguir no Vasco da Gama e o Vasco quer a permanência do Puma. O staff do atleta nem o ofereceu a outros clubes, mesmo diante, né, de outros clubes quererem o Puma. Internacional, São Paulo, Atlético Paranaense demonstraram interesse recentemente na contratação do lateral direito, mas o Puma nem sequer teve seu nome cogitado em outros clubes, de tamanha vontade do lateral em prosseguir. Eu acho isso essencial, tá? É um jogador que não é um craque, mas é um atleta que quer permanecer no Vasco. Eu acho que é isso que tem que ser olhado para a próxima temporada. Que fique no Cruz Maltino jogadores que queiram permanecer no Vasco da Gama. Tem que ser assim. Que fique no Vasco quem quer ficar no Vasco da Gama. Antes mesmo da final da Copa do Brasil, as partes já haviam chegado aí, né, a esse acordo verbal e hoje faltam apenas alguns detalhes jurídicos para a assinatura do contrato. Então, Puma Rodrigues aí só falta assinar. Essa é a grande realidade, né? Só falta assinar pela renovação do contrato do lateral direito. Boa notícia? Deixe, é claro, a sua opinião nos comentários. O Vasco se movimentando, o Vasco da Gama reformulando seu elenco, tem nome já que o Vasco da Gama também negocia e tudo isso eu vou trazendo a vocês durante esses próximos dias. Fiquem atentos, fiquem ligados, teremos muitas informações, teremos muitas novidades. O que não vai faltar para você, amigo torcedor Cruz Maltino, é notícia daqui para frente. 2026 está na porta e eu farei questão de trazer tudo a vocês aqui no nosso canal. Vamos que vamos, amigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajude o nosso crescimento, curta, compartilhe, venha fazer parte da nossa família e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, saudações vascaínas.